seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Espremendo Limão. Estamos aqui esquentando ainda os motores, acho que hoje é o terceiro episódio, ou o segundo episódio, contando com aquele primeiro, que fui eu entrevistando eu mesma, né? Eu estou aqui com uma convidada muito especial, uma mulher muito admirável, que tem uma história muito interessante, profissionalmente e pessoalmente, que é a Lisiane Olsson. É assim que fala? Olsson. Olsson. É sueco. Olsson de sueco. Nós somos Silva na Suécia. Olsson é Silva na Suécia. É, mais ou menos isso. Ah, mas até que não é tão diferente, né? Não, o Olsson. Que é COO do Orgânico Coworking, que é, na minha modesta opinião, o melhor coworking do Brasil, quiçá do mundo, porque eu já visitei muitos coworkings ao longo da minha vida. Você conhece. E eu, de verdade, não conheço um espaço como o orgânico, de verdade, assim. E aí a gente vai falar mais sobre isso e tal. Quero dar alguns recados para vocês antes da gente começar. Que, em primeiro lugar, agradecer os nossos patrocinadores. Você sabe quem que é nosso patrocinador aqui? Não, me conta. A Agência Limão Limonada. Porque Uau. alguém tem que pagar a conta, não é verdade? Certo. Alguém tem que pagar a conta. Então, a Agência Limão Limonada, que faz marketing digital, eventos, enfim, a gente faz orquestração de conteúdo plataforma, nosso patrocinador oficial. Se você precisar de uma campanha de marketing, fale lá, www.limãolimonada.com.br. É isso. E o que mais que eu preciso falar? Acho que é isso, Lizzy. Vamos começar. É o seguinte, eu preciso te contar. A gente tem um ritual aqui no Limão, que é o seguinte. Todo convidado que chega, ele espreme o limão. Porque, de fato, a ideia, né, do podcast é você contar os limões que todo mundo tem os seus, que já espremeu na vida. Mas é um ato simbólico da gente começar. Deixa eu começar. Tá bom. Pronto? Então você pode isso. Pega um limãozinho aí. Pode espremer, pronta? Aê! Espremi o primeiro limão. Muito bem. E aí, pegando o gancho nessa sua fala, qual foi o primeiro limão que você espremeu, que você se lembra de ter espremido na sua vida, assim, que foi aquele... Na minha vida pessoal? Na sua vida, o que você quiser contar. Sem dúvida nenhuma, o primeiro limão, eu tenho 5 filhas. 5 filhas. 5 filhas. É verdade. E o primeiro, ela não é um limão, ela é um presente cheio de mel. Mas eu era uma menina muito jovem e foi estar preparada para acolher essa criança tão jovem. Quantos anos você tinha? 17. Para 18 anos. É bem jovem mesmo. E tendo começado cedo e criar um filho nessa idade, naquele tempo, foi uma grande limonada, que deu muito certo. Ela é uma menina linda, que eu tenho um neto hoje, filho dela. Ela é o meu presente. Então eu fiz daquele limão, que foi um momento muito impactante, mudou minha vida para sempre. E ainda mais naquela época, né? Assim, há quantos anos atrás? 42 anos atrás. Caraca, Lizzy. Foi muito impactante. Mas a minha geração viveu algo, uma transição. Naquela época não se tinha informação, né? Como nos últimos anos isso vem muito mais forte, muito mais natural. Naquela época não se falava sobre essa questão sexual, sobre os riscos que você ia passar. Existia um fervor pela liberdade sexual, né? E, infelizmente, eu fui ingênua, né? O pai da Janaína também foi, eram os 2 jovens, muito jovens. Mas a gente chegou naquele momento e a gente resolveu honrar, né? Então, vamos ter esse filho. E assim como a minha história, tem muitas histórias de muitas mulheres e homens que viveram isso naquela geração dos anos 60, que fizeram disso uma limonada. E aí, na época, você estava o quê? Fazendo faculdade? Ou ia fazer faculdade? Eu estava terminando o 3º ano. Eu estava no magistério, exatamente. Eu fiz o estágio grávida. E dali nós resolvemos casar, a gente decidiu casar e fomos embora. Eu sou do Rio Grande do Sul, fomos morar no Rio de Janeiro. E foi um grande desafio. Mas vocês já moravam juntos, não, né?
Não, isso não existia na nossa Não época, tinha, morar junto. Ou a gente É. casava, ou a gente casava, né? E pra mim é muito louco, porque eu, quando fui morar junto, porque eu fui morar junto com meu marido, né, com o Ricardo, e engravidei logo na sequência. Sim. O casamento já é uma coisa muito difícil, É. uma super adaptação. Muito. E aí você fazer isso Muito, junto, grávida, muito. né? Eu olho para tudo isso hoje como um processo da sociedade, é um processo social, né? A gente acha que a nossa vida está restrita ao que a gente conhece, à nossa família, e na verdade a gente faz parte de um contexto. Naquela época, para mim, é muito claro que sem a informação você corria alguns riscos. Hoje em dia é diferente, as pessoas têm mais informação, isso ainda acontece com meninas jovens, a gente sabe disso, mas não é mais tanto por falta de informação, né? Mas foi tudo bem, eu tive mais 4 filhas depois dela, né? E são meus grandes presentes na vida. Eu digo que elas são meu experimento para a vida pessoal, profissional, né? E foi um grande aprendizado, um grande caminho. E como é que, assim, tenta lembrar dessa época, assim, a cabeça, como é que você, tipo, quanto tempo demorou até você ficar bem, assim, porque imagina o baque, aí muda, vai e tal, e crises. Acho que tem a ver muito com perfil, né? Eu sempre fui, eu sou leonina com ascendente em aquário, né? E isso é energia pura, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né? E eu colocava um direcionamento e eu sabia que eu tinha que sobreviver, criar aquele filho, trabalhar para mim era essencial. Eu me formei no magistério, não comecei a faculdade de início e trabalhei na área criativa. Eu sempre fui autodidata, então naquela época eu acho que eles vão achar que é muito antigo isso. Não tinha a internet, o computador, tudo que tem hoje. Mas eu sempre fui uma pessoa muito criativa. Você é designer. Eu sou designer. Designer gráfica. Designer gráfica, formada, né? Fiz publicidade e trabalhei na área de criação a vida toda. Em agência? Em agência. Eu fiz web designer na época que isso começou, na Universidade do Rio de Janeiro. E um pouco de programação, que precisava, um pouco, né? Naquela época o Flash era o top, máximo, né? Mas eu sempre fui autodidata. E hoje eu até estava conversando sobre isso. Eu não consigo entrar numa reunião, não entender do que está sendo dito, não voltar para casa e eu tenho que aprender. Eu sou uma mulher, hoje eu posso dizer, empreendedora e generalista. E sem saber, sem imaginar que isso pudesse acontecer, eu sempre me senti à vontade para aprender. E eu acho que isso é o mindset de quem tá na busca, quer correr, quer chegar lá. Eu sempre fui assim. Desde do ambiente familiar, né, com as filhas, na criação, não tinha mimimi. Você nunca parou de trabalhar? Nunca. Mesmo com 5 filhas? Mesmo. Principalmente com 5 filhas, né? Sempre houve alguém para eu cuidar e para eu ajudar a criar, sustentar. Ela tinha os pais que sempre ajudaram, né? Mas eu é a pessoa que estava ali e isso é o gás. Isso era o impulso. Elas eram a inspiração, né? O meu desejo de produzir e ter elas para cuidar é o que impulsiona. Agora, eu fico pensando assim, eu vou fazer um pulo aqui no tempo, um salto no tempo, que é assim, como designer, com a primeira filha no Rio de Janeiro e tal, e de repente, sócia, CEO do Orgânico, que foi quando eu te conheci, né, durante a época que a gente conviveu ali no Orgânico, porque eu, durante muito tempo, tive escritório lá, sou apaixonada por aquele lugar, enfim, vi muitas fases, e essa última especialmente está maravilhosa. Como é que foi, assim, como que você entrou nesse outro mundo? Porque hoje eu de verdade te vejo empresária, né? Você virou uma empresária e tal, uma pessoa que vem da área de criação, né? E vir para esse lugar. Conta um pouco dessa reinvenção pela qual você veio passando ao longo do tempo. Grandes empreendedores, né, CEOs de grandes empresas contam a sua história e eles não deram certo em algum tempo, né? Isso foi o aprendizado. Eu já tive agência de publicidade,
Eu já tive uma editora. Caramba. Durante 5 anos com o Lobão, lá no Rio de Janeiro. Eu tinha uma revista. Não, então uma revista de música. Exato, uma anos. revista de música. Na verdade, eu gosto de trabalhar. Eu gosto mesmo disso, de realizar, né? E então o empreendedorismo estava na minha veia, mesmo sem eu ter clareza sobre isso. E nesse período eu aprendi. E deu muito errado e deu muito certo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu vim buscando uma posição, buscando um trabalho. Aliás, fui convidada para vir para São Paulo. Trabalhava na área editorial, na área criativa, e eu vim com o objetivo de ajudar os editores a transformar suas revistas físicas em revistas digitais. Logo que começou o iPad. Então, como você transforma um segmento que já vinha vivendo uma dor, né? Com a chegada da comunicação, da internet, da globalização, eu fazia palestras, eu ajudava eles a transformar a publicação deles numa publicação digital. E vim para São Paulo assim, só que eu sempre amei São Paulo. Eu morava no Rio, tinha a editora no Rio, e quando eu vinha falar com os fornecedores, a gráfica era aqui, eu entrava em São Paulo, a sensação que eu tinha é que eu tinha chegado em casa. Mais do que lá do sul, para te dizer a verdade, não tem muita explicação sobre isso. E foi aí que eu cheguei aqui, conheci as pessoas da região, vim morar aqui em Alphaville, né? E conheci a Vero, e aí isso foi acontecendo dessa forma. Um dos sócios da Vero ficou sabendo que eu estava aqui e me convidou para conhecer o orgânico. E eu fui e me apaixonei. Me apaixonei pelo conceito colaborativo, né? Pela cultura colaborativa que o negócio, que esse segmento propõe. Eu não conhecia, eu era uma pessoa da área criativa que fica assim, atrás do computador. Assim. Eu amava aquilo ali. E eu disse, não, eu não consigo conversar com pessoas, receber cliente. Não. É muito social, né? É muito, eu nunca fui uma pessoa muito social. Uhum. Apesar de ser uma leonina, ainda assim eu preferia estar atrás das câmeras. Só que eu comecei a conhecer pessoas e me interessar pela história das pessoas. E contar a minha. Isso que eu estou te contando, eu contava para o cliente. E esse contar de histórias é que ia gerando as conexões. Então, quando você me conheceu um pouco da história e eu conheci a história do limão, a gente foi criando conexões. Sim. E isso é um processo natural. É isso que eu entendo que seja uma cultura, o início de uma cultura colaborativa. E quando você vê um propósito nesse trabalho, você vai criando as conexões, não de uma forma fútil, não de uma forma para ganhar alguma coisa, mas para trazer um benefício para alguém, isso vai tomando uma forma. E foi isso que aconteceu comigo. O meu trabalho no orgânico se tornou um propósito de vida. Caramba. Eu estou escrevendo esse livro, né? Um dia eu vou publicar dos cases que eu vivi. O limão faz parte dessa história. Ai, que honra. Eu me lembro do dia que vocês chegaram. Né, que eu sabia que a Limão ia sair da agência e ia para o coworking, eu me lembro disso. E isso a gente vai construindo uma história. E é muita gente. Um coworking é um espaço flexível, um espaço dinâmico, de vida, que tem energia, que tem tristeza. Então você não é todo coworking que é assim, eu tenho que te dizer. Ele deveria ser. E eu acho que, para mim, esse é um dos grandes atributos do orgânico e que eles, né, isso se deve muito, acho que aos fundadores, mas muito a você. E eu queria até que você falasse um pouco mais, porque, assim, mesmo com grandes players chegando, né, de mercado e tudo mais, e aí, assim, a gente que estava aqui, né, olhando o cenário, né, aqui em Alphaville e tal, então em São Paulo já estava acontecendo, aí o orgânico estava estabelecido aqui, aí outros players chegaram aqui na cidade e tal, e aí falaram, e agora, como é que vai ser? E aí você vê o orgânico, parece que ele ficou ainda melhor, né, então assim, explica um pouco isso, porque para mim, assim,
isso tem tudo a ver com negócio, tem tudo a ver com marketing, Tem. porque não é só fazer anúncio, né? Às vezes a gente acha que publicidade ou que marketing é ficar fazendo um monte de anúncio, e não é isso. Acho que marketing é algo... Fala um pouco da sua perspectiva do que é marketing e do que... Como é que o orgânico reagiu, né, na sua evolução, assim? Eu fui para o orgânico para fazer o marketing do orgânico. Você foi para fazer o marketing? Fazer o marketing, né? Os sócios fundadores estavam lá na operação e era muito incipiente esse mercado. Não existia concorrência, não existia referência, né? Fazem 9 anos que o orgânico existe e na época da mente brilhante que o Marcos tem, né, de trazer essa oportunidade para a Alphaville. Já existiam outros players, mas faltava um olhar para o que realmente interessa. Porque há quem diga que o nosso segmento é locação de mesa e cadeira. E eu não enxergo como uma locação de mesa e cadeira. Vou dizer por quê. Eu tive clientes que chegavam no espaço com um pensamento suicida. Eles tinham infraestrutura, uma empresa bem-sucedida, numa sala comercial, sentindo uma solidão absurda. E quando eles viam chegar num ambiente onde havia um movimento de pessoas, onde o foco era acolher a pessoa que chegava, o olhar humanizado para o cliente, eles se sentiam acolhidos. E essas são histórias verídicas, são histórias de verdade, tem nome e endereço, são amigos até hoje, né? Mas é isso que esse tipo de negócio faz. Mas o direcionamento e a cultura, na minha visão, tem que estar focado em pessoas. Nenhuma empresa existe se não tiver o foco em pessoas. No fim do dia, somos todos pessoas. Então, por mais conhecimento técnico que a gente tenha, experiência em negócios, no marketing, se você não focar no cliente verdadeiramente, isso desde do conceito inicial, desde os teus valores, e isso ser colocado desde as negociações comerciais, isso não vai funcionar. Ou vai funcionar por um tempo, ou então você vai ser mais um. A minha inspiração era tornar o orgânico um lugar onde a pessoa pisasse e não esquecesse mais. Ela ficasse assim como você. Você vai ser orgânica a vida inteira. Você vai ser coworker a vida inteira. Porque você viveu essa experiência do acolhimento. Que é isso que na minha visão, que muda o contexto dos negócios. E como que isso mudou efetivamente? A gente começou a ter fila de espera, porque começou a encher, as pessoas queriam ser acolhidas. Ela ia fazer uma sala, uma locação em sala de reunião e se sentia em casa, sentada naquele café, lembra? E tomava café e a gente queria conversar e a gente queria saber qual é a tua história? O que tu faz? E tem uma vontade de conhecer e de acolher genuína, não é uma coisa fabricada. Então. Né? Eu mesma ali, em vários momentos difíceis, melhores, piores da primeira agência e tal, e muitas vezes, assim, a mesa e a cadeira era o apoio emocional que eu tive muitas vezes ali, assim, é uma coisa assim que eu nunca vou esquecer. Então, assim, e essa conexão com a marca pode vir com outro coworking, você pode até, por uma questão funcional, mas experimentar alguma coisa, mas não é a mesma coisa, não é a mesma conexão. E eu acho, e aí acho que o grande desafio foi como multiplicar isso, né? Porque veio dos fundadores, você trouxe muito isso, mas como é que a empresa cresce com essa cultura? Agora veja que interessante, um dos meus sócios, o Walter, que você conhece bem, ele diz assim, o orgânico tinha pai, só faltava uma mãe. É a mãe mesmo. Então, quando eu digo, e eu não acho que essa mãe, a mãe prepara para o crescimento, a mãe não tem filhos para si, a mãe tem filhos para o mundo, você sabe disso. E as minhas voaram, então cada uma num lugar, uma em São Paulo, no Canadá, estão por aí. Mas o orgânico me encorajou a buscar o crescimento num
não fui eu, foi o cliente que queria estar ali. Então, cada cliente que eu negava o espaço, eu não tenho espaço, eu tenho uma fila de espera de mais de 30 pessoas, aquilo ali queimava o meu coração, me dava a certeza que eu precisava, que a gente tinha que crescer. E aí, o que eu fiz? De novo, agora alinhando com a experiência pessoal, eu fui buscar alternativas. Como tu faria isso para uma vida pessoal, para os teus filhos? Cada vez que tu tem um problema, você vai buscar uma solução. Na vida dos negócios não é diferente. É como gerir a tua casa, a tua família, a tua relação com os teus filhos. Eu fui buscar alternativas. Eu preciso de gente que queira investir nesse negócio, que acredite nesse sonho, que olhe o que a gente está vivendo. Que eu tinha concorrentes, grandes players estabelecidos na região, mas as pessoas queriam estar ali, dentro daquele espaço. Nós tínhamos na época... tinha uma limitação de espaço. A gente tinha... Era um lugar lindo, mas tinha 400 metros quadrados. É muito pequenininho para um coworking. Tem que ter no mínimo de 1.500 para cima. Para ficar... Para ser viável, para ser rentável, para ser dinâmico, para atender todo tipo de perfil. E hoje o orgânico aqui tem quantos? 3.000 metros. 3.000 metros. Que loucura. 3.000 metros. E foi isso que foi esse sonho, essa inspiração. Eu digo que é uma chama que queima. Mas aí porque você chegou para cuidar do marketing, aí depois você acabou assumindo a operação do negócio como um todo, não foi isso? Foi. Os sócios que estavam na operação queriam tocar outros negócios e me convidaram. Você topa tocar o negócio? Topo. Imagina, me desafiar é como dizer, vem, né? E eu disse, topo, mas do meu jeito, deixa comigo, confio. Então, deixaram comigo, seguiram, eles têm outros negócios, e eu comecei a imprimir esse DNA no orgânico, do acolhimento, do pertencimento, do ajudar o empreendedor, porque lá no espaço anterior, a gente tinha genuinamente um perfil mais de varejo, né? Empreendedores que tinham pequenos negócios, sim, limitado pelo espaço. Então, todo nosso esforço era ajudar aqueles empreendedores a crescer. O conteúdo, a gente pensava para esse empreendedor, você deu palestra lá, né? A gente chamou muitos amigos, pessoas da região e fora para palestrar, para trazer conteúdo para esses empreendedores. A pandemia foi muito sofrida, Lê. Como é que foi a pandemia? A pandemia, e aí isso eu acho que é geral para todos nós, né? Mas a pandemia, nós estávamos... Bom, eu pulei uma parte que foi a entrada dos novos sócios. Você que buscou, onde que eles apareceram? Eu conversei durante 2 anos com todo tipo de pessoas. Você ficou conversando? Conversando. Eu dizia, eu quero crescer. Principalmente donos de laje que estavam com as lajes vazias. E isso que ano? 2019, 2018. Você já começou antes a conversar. Da pandemia. Foi antes, né? Eu conversei com todo tipo de pessoas. E eu ia para essas reuniões sem um case, claro. Eu ia com as coisas reais que eu tinha na mão. Eu tinha capacidade de operar e tinha cliente batendo na porta para entrar. E um monte de salas vazias no prédio onde a gente estava. E eu fui conversar com o dono dessas lajes. E aí fui explicando. Eu tinha sócios, naquela época eu já era sócia, e não era ainda, não fechava, as pessoas não entendiam o conceito. Um dia, tomando café, como eu tomava contigo, com uma coworker, eu contei tudo isso para ela, esse desejo de expandir e atender essa gente que eu estava mandando embora. E ela olhou para mim, Letícia é o nome dela, minha cliente, minha coworker. Ela disse, meu marido é empreendedor, investidor, posso contar para ele? Olha. Eu disse, pode, claro, hoje à noite eu vou conversar com ele. E ela conversou, e esse é meu sócio querido, Cadu, até hoje. Ele foi na semana seguinte, pediu para eu botar no Flipchart qual era a ideia, qual era a visão de futuro, a rentabilidade que o negócio podia dar. Aprendi muito com ele. E ele montou um pool de investidores, maioria veio do Bradesco, né? Diretores, VP do Bradesco, se reuniram e entraram como sócios do orgânico. E trouxeram uma visão nova. Né? E principalmente a capacidade que eu precisava
de experiência e investimento para expandir. Então, eu tinha uma meta. A minha meta era sair daquele espaço pequeno e ir para um espaço de 1.500 metros. E aí a gente começou a estudar. E eu estava muito feliz vendo aquilo tudo acontecer. E aí chegou a pandemia. A gente estava com a minuta do contrato para assinar. E eu me lembro, hoje mesmo eu contei essa história, eu me lembro que nesse dia eu peguei o contrato que estava para os meus sócios e eu assinar e coloquei na gaveta. E nós fomos obrigados a fechar as portas. Naquele dia eu pensei, estou colocando na gaveta um sonho. Mas eu tenho muita fé e eu entreguei para Deus. Aquele momento foi, na minha visão, ele me levou até ali, né? E saí confiante de que as coisas iam fluir. Eu só não sabia quanto tempo ia levar. A gente não sabia, né? Quando a gente parou, a gente achou que era uma semana que a gente ia ficar em casa, né? Quanto tempo fechou? Ficou fechado? A gente fez algumas coisas que eu nem sei se eu posso contar aqui, mas os clientes saíram. Eu perdi 70% da minha carteira. Caramba. Tudo bem aí, Fê? Estamos com os cartões aqui, não vai cortar, Eu falo muito, né, gente? Não, então tá tudo certo, é só porque... E nem é pra cortar essa parte aqui, viu? Porque a gente ainda tá em beta aqui com cartõezinhos, teremos uma mesa de corte muito em breve. Mas voltando, você perdeu 70% dos clientes. 70% porque eram empreendedores. Isso foi uma coisa dolorosa que eu comentei, né? Eu ia para casa, esses pais de família perdendo a sua empresa, perdendo seus negócios, que dependia de carregamento, tinha todo tipo de cliente. E isso tocava muito profundamente, né? Eu pensava naqueles homens, naquelas mulheres e como que iam sobreviver. Graças a Deus, nós estávamos com o nosso pool de investidores, foi isso que nos sustentou, tanto a experiência quanto o posicionamento deles, vamos segurar. Só que nesse período, a Manu, meu braço direito, né, uma menina adorável, nós nos reuníamos para trabalhar e criar a governança desse espaço. Então, ou seja, você usou esse tempo para escrever processos. Porque eu tinha que crescer, eu tinha conseguido a forma de crescer, mas eu precisava estar estruturada para crescer. Porque você ia multiplicar. A minha ideia, o meu sonho é tornar esse negócio exponencial, ele precisa crescer, eu quero ter muitos orgânicos. Oferecer muito essa experiência que você viveu. Então, eu tinha que preparar. Então, durante a pandemia, a gente ficou escrevendo processo. E quando a gente retomou, eu não sei exatamente, mas acho que em 9 meses, 8 meses, a gente já estava lotado. Com 99% de ocupação de novo. E aí, a gente retomou o mercado. Eu fui olhar outras lajes, porque o mercado tinha mudado de cabeça para baixo. E a gente encontrou esse espaço que a gente está hoje, que é um espaço... preparado para o orgânico, com a nossa cara, com o nosso DNA, com o nosso perfil, um lugar fluido. E em 1 ano e meio eu já expandi 4 vezes. Porque é muito louco, assim, né? Eu tive em Curitiba, né? Que todo mundo sabe, fiquei aí em 2022 em Curitiba. E eu estava, né? Era coworking do orgânico e tal. E quando eu voltei, eu falei, como assim? Já tá tudo... Cadê? Ela vai dominar o mundo. Não. Mas trabalho. Foi muito rápido, né? Foi rápido. E veio confirmar teses, né? Lá atrás, quando a gente tinha um espaço menor, aquilo que eu tinha certeza que era o que o meu mercado dizia, se confirmou quando a gente foi para esse novo lugar. A carteira que eu tinha foi praticamente 100% foi inteira, né? Foi praticamente 100% comigo. Isso foi muito importante, mas a partir dali a gente cresceu 4 vezes. Nem os meus sócios acreditavam que a gente ia crescer dessa forma. E para mim tem um outro aprendizado que é muito interessante, que às vezes a gente fica preso dentro de um tamanho ou dentro de formato e a gente acha na nossa cabeça que ali é o nosso limite, né?
e dá medo dar o salto para uma coisa maior, porque pode ser que você, né, dá medo de perder tudo e tal. O orgânico, arquitetonicamente, ele era muito forte, a arquitetura do primeiro espaço. Linda, né, muito linda. Então, meu Deus, será que nós vamos sair daqui e vai descaracterizar tudo isso que a gente tem, a gente vai perder? E aí você vê que, na verdade, esse tamanho inicial, ele era um limitador, porque a hora que você eliminou essa limitação que foi o espaço, isso parece que deu liberdade para você ir multiplicando e multiplicando. E sabe qual a tese que se ganhou ali, se teve certeza? É que o nosso sucesso não era a estrutura, mas era a cultura. E a cultura do negócio, o que a gente realmente imprime no nosso dia a dia do trabalho. O time que eu tenho hoje tem um tempo dedicado a esse aprendizado da cultura que qualquer pessoa pode absorver, porque é acolhimento. Primeiro que para ser coworker, trabalhar num coworker, você tem que estar 100% disposto a servir. Se você se coloca nesse lugar de servir essas empresas, essas pessoas que estão ali trabalhando, tudo fica mais fácil, flui. Então, o meu time, como montar um time com esse DNA? Como é que você busca isso no mercado? Como busca? Como busca? Acolhendo ela, fazendo ela viver a experiência que eu quero que ela passe para o meu cliente. Ela precisa ser acolhida, olhada como pessoa. É um relacionamento de verdade humano, focado na pessoa. Às vezes tem pessoas que nem sabem lidar com isso, se atrapalham, e ok, nem todo mundo está pronto. É fluido, é orgânico. Você sabe por que o orgânico se chama orgânico? Não. Eu adoro contar essa história. Muita gente me pergunta, mas isso aqui é muito orgânico, né? E eu não estava lá quando construíram essa marca, mas o Marquinhos, ele conta, né? A gente chamou uma agência que precisava definir a nova marca, o nome daquele lugar e aí uma mesa, um brainstorm, todo mundo conversando, e ele levantou e disse assim, eu imagino um lugar que seja como uma fazenda, uma terra fofa, e que ali se jogue muitas sementes e que floresça aquilo que é forte, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom. E alguém na ponta da mesa disse assim, mas isso é orgânico, isso é muito orgânico. E aí vem o nome, né? E as relações são assim, orgânicas, são naturais. Tem uma coisa que você fala que é muito interessante, que a gente usa muito quando vai desenvolver trabalhos de branding e tal na agência, que, assim, você não inventa né? Quem acha, por exemplo, que vai, não, eu vou contratar uma agência e ela vai inventar uma coisa, uma imagem, ela vai... Você usa aquilo que está no próprio DNA da empresa. Tanto que tem uma frase que eu trouxe da outra agência da Vitamina para essa, que continua sendo o nosso manifesto. Que a gente diz assim como as pessoas, as marcas, né, as empresas, possuem DNA, personalidade e motivações. E o nosso papel, enquanto agência, é materializar tudo isso para o mundo com impacto e relevância. E eu trago essa frase há mais de 15 anos porque é isso, né? Isso está no DNA do fundador ou das pessoas que estavam ali fundando, isso se transportou quando você, né? Isso acabou crescendo e esse para mim, esse é o marketing que funciona, né? Quando você consegue de fato só colocar luz sobre aquilo que a empresa já tem de único. Exatamente. No caso, né? Porque quantos coworkings nós temos no Brasil? Exato. Mas quando eu ouvi essa história, que está escrita de uma forma mais lúdica, mais bonita, no nosso manifesto, quando eu li e comecei a digerir esse manifesto, eu disse, eu quero que a gente viva isso. Quando isso é verdadeiro, duas coisas que eu acho que têm um poder absoluto. A verdade é uma delas. Então, quando você coloca uma cultura, quando você divulga uma cultura, um DNA, se aquilo não é verdadeiro, ele não funciona, ele não flui. E o orgânico, eu acho que o sucesso do orgânico é
é esse cuidado em manter essa cultura, é olhar para as pessoas, né? É ter esses valores muito bem alinhados. E como tu diz, ter uma agência que dá foco nisso, que usa isso, que é verdade, e coloca isso para o público, não tem como dar errado ali. É óbvio que o mercado é gigantesco, é imenso, e as pessoas vão se alinhando de acordo com o seu momento de vida. Exato. Né? Às vezes, essa empresa, essa marca serve para mim nesse momento, eu estou alinhada a ela, ela faz sentido, e às vezes não, e está tudo certo. Né? Por isso, há espaço para todo mundo. Mas eu acredito assim que não tem como fluir, não tem como ser orgânico se não for verdade. E é essa cultura que a gente vive, a gente está expandindo agora para São Paulo, e essa expansão é carregada dessa experiência, de que esse olhar humanizado para o cliente, né, para o acolhimento, é o diferencial do orgânico. Como eu falei para vocês, acabou o cartão, a gente teve que parar, porque eles tiveram que carregar o cartão e tal. E aí eu e a Elisiane continuamos aqui conversando, né? Só que o papo, ele foi indo de negócios de business, da coisa corporativa, do marketing, não sei o que, e a gente começou a falar um pouco de espiritualidade, de Deus, de religião, e aí a gente tava aqui conversando e eu falei assim, Lizzie, a gente precisa contar isso para as pessoas, porque é um depoimento muito bonito, né? Assim, e a gente acha muitas vezes que Deus, ou que a espiritualidade, ou que tudo isso está desconectado, né? Que são coisas separadas, né? Os negócios e Deus, e tá tudo junto, não tá não? Eu tenho certeza, a minha crença é de que a religião está separada, a fé não, né? Existe uma diferença muito clara entre a religião e a fé. E a minha vida foi transformada por um encontro com Deus que eu tive. Você teve um encontro? Eu tive um encontro. Aí as pessoas, mas o que é isso? O que é isso? Cara, eu era uma pessoa, eu tava te dizendo, preconceituosa, totalmente preconceituosa, desinformada, que é pior, né? Então é perigoso, né? Essa combinação. E eu falava daquilo que eu achava, e com as minhas verdades, mas eu cheguei num lugar na vida tão profundo, tão doloroso, que eu cheguei um dia, eu morava no Rio de Janeiro, vou contar, tá? Ah, por favor. Eu não sabia mais o que fazer. Eu tinha minha filha, que recém tinha nascido, meu marido foi embora na época, e eu fiquei com uma filha, bebê, para criar, mais filhos, né? E eu perdi a minha empresa na época, e eu não sabia mais o que fazer. E aí um dia, nesse dia específico, eu cheguei na beira, no pátio, no jardim da minha casa, e tinha uma pedra gigante. Lá no Rio de Janeiro tem muitas pedras, montanhas. Tinha uma lua linda. E eu disse assim, Deus, ou tu me leva, ou tu me salva. Porque eu não consigo mais. Foi um momento de virada na minha vida. Só que a gente não tem a menor ideia que ele tá ouvindo isso. Que existe. A gente acha que a gente tá falando sozinha. Mas eu precisava de socorro. Foi um momento de socorro. Eu que sempre soube me virar, não sabia o que fazer. Eu fiquei uma mulher de 43 anos, com um bebê para criar, perdi a minha empresa, que eu amava, perdi porque o contrato terminou. Um marido que foi embora, eu tinha que sair da casa onde eu morava sozinha. E nesses momentos, eu acho que isso acontece muito com a vida das pessoas, né? Quando você não tem mais para quem socorrer, para quem pedir, você enxerga uma oportunidade de pedir ajuda. Né? É uma redenção, você entrega. Só que aí ele começou a cuidar da minha vida. Naquele momento, eu não tenho o que... Eu disse, ou me leva ou me salva. E ele começou a cuidar dos mínimos detalhes. Só para vocês terem uma noção, o cara que era meu fornecedor, que imprimia minha revista, uma família japonesa, ficou sabendo que a minha empresa ia fechar. Ele foi ao Rio de Janeiro me oferecer emprego. Do nada. Do nada, gente, do nada. Quem conhece a família sabe que isso não seria normal, tá? E ele foi cuidando de cada detalhe. Me colocou do lado para sentar e trabalhar do lado de pessoas que conheciam Deus
profundamente, né, ou mais profundamente. E eu continuava naquele meu jeito de resolver tudo. Só que um dia eu disse, eu quero entender um pouco melhor sobre isso. E fui a um retiro, que chamam, né? Um lugar. Nesse lugar é um lugar de meditação, um lugar um lugar onde você olha para dentro de você mesmo. E eu tive ali, naquele lugar, um momento reservado, individual, onde você olha para você, olha para suas questões. E foi uma graça, porque eu comecei a ver tudo o que eu tinha vivido na minha vida. Tudo que eu tinha escolhido errado, achando que era certo. Mas eu sentia um amor. Eu sentia no meu coração um amor, um abraço, um acolhimento, que eu falo, me arrepio toda, que eu nunca tinha sentido. Eu me sentia aceita. Da forma como era, com as experiências que você teve. Tudo que eu tinha sido e feito, eu me sentia amada pela primeira vez. E foi uma experiência minha tão profunda que mudou a minha vida. Mudou completamente. A partir dali eu saí de lá transformada. Agora, como é? Eu não sei explicar. Eu acordava de manhã, eu dormia pensando, achando coisas e acordava. Aquilo que para mim era verdade, naquele momento já não servia mais para mim. Valores que antes eu achava ridículos, começava a fazer sentido na minha vida. Sim. Como Nossa, pode você isso? Tá falando isso, eu tô me vendo. É isso. Porque quem me acompanha, né, e você me conhece já há mais tempo, e quem me acompanha no Instagram e tal, assim, é muito louco, porque eu, no último ano, né, eu vi a minha visão de um mundo anterior desconstruir na minha frente, e você começar, porque eu mesma me transformar a ponto de eu não me reconhecer. Eu tava falando isso pra você aqui enquanto eles estavam trocando o cartão, que eu não me reconheço mais na Alessandra de 2019, na Alessandra de 2020, e todo esse passado é como se é um rito de passagem, eu não sei. Eu vivi uma experiência muito parecida, num momento muito difícil emocionalmente, financeiramente, no ano passado. E quando eu falei assim, tá, o que você quer então? Eu falei pra ele, ok, o que você quer de mim? O que você quer? Me fala o que você quer de mim que eu vou fazer. E aí veio a resposta. E num primeiro momento a gente fala, não sei se... Tá. E aí, só que eu já tava tão machucada e tal, que eu falei, não, eu vou aceitar. Eu só vou aceitar o que ele tá falando, o que ele tá me mandando fazer, e vou em frente. Essa é uma relação diferente do que o mundo pensa. Não são as regras que nos direcionam. Eu comecei a entender ao longo do tempo. Tem uma parábola que fala do filho pródigo, não sei se você conhece. Sim. Mas Deus é o Pai, eu creio nisso. Eu creio nisso de todo o meu coração. Quero me desfazer se isso não é verdade. E o que um pai e uma mãe mais quer? A felicidade do filho. Que ele volte para você. E que ele volte para você. Ele volte, independente de onde ele viva, que ele volte para você. E esse pai quer isso. Eu encontrei a paternidade do meu pai nesse pai, a maternidade da minha mãe nesse pai. Eu encontrei que essa relação começa a preencher todos os vazios que você tem. Existe uma cura nesse processo. Não sei se tu me permite. Por favor. Vamos em frente. Eu vivi muitas dores na minha infância, muitas dores. Dores que ficaram sufocadas com a necessidade de sobreviver, né? Comigo e minhas filhas. E até nisso você recomeça a receber curas, né? Sem realmente elaborar completamente. É a maturidade e do tipo de intimidade que você quer com Deus. Se eu pudesse dizer alguma coisa, se eu pudesse deixar alguma coisa para as minhas filhas, meu maior sonho é que elas conheçam a fé, que elas conheçam, que elas se deixem entregar para esse Deus que eu creio, que é um só, para todos nós. Que para mim,
na minha vida é a solução de tudo. E eu não abro mão de ser empresária, eu não abro mão de ser bem-sucedida, não abro mão de... Eu só me alinhei aos valores que eu creio que sejam os valores corretos, que antes eu não conhecia. Eu não conhecia esses valores, então é como se eu estivesse solta no mundo. Ou quando você tem uma visão de Deus, assim, muito... Distante, né? Como algo, assim... E não a intimidade. A gente até estava conversando sobre isso, né? Como é que a gente sabe quando é Deus falando com a gente ou quando é coisa da nossa cabeça, né? E aí você estava dizendo que você consegue perceber. Não, e outra, você acha mesmo que Deus, que te criou, não vai plantar o que Ele quiser na tua cabeça? Mas, desde que tu dê espaço para Ele. E hoje, eu tenho o entendimento, eu creio nisso. Deus, Ele é Deus de portas fechadas e de portas abertas. Explica melhor. Quando você coloca a sua vida alinhada a Ele, o que você faz? Você ora, coloca as coisas na mão de Deus e descansa. E às vezes não é do jeito que você pensa, nem no tempo que você pensa. Então, às vezes a gente vê uma oportunidade que não dá certo. Fecharam a porta. Não. E a gente se rebela. Olha, como assim? Perdi a oportunidade na minha vida, mas o plano que o Pai tem é infinitamente maior do que você sonhou. Tem um case na minha vida que é uma coisa assim, já caminhando com Deus, eu fiquei desempregada, voltei para minha terra, lá para o sul, e eu comecei a prestar serviço para uma empresa japonesa. Então eu trabalhava de madrugada na área digital, eu fazia o criativo deles, né? Eu só executava, eu era direcionada. Então eu trabalhava de madrugada e trabalhava de dia também, para conseguir sobreviver ali. E fiquei esse tempo sem trabalho, mas confiando. Não, o que é que tu quer comigo? Eu tô aqui no sul, eu não consigo trabalho. Mas é engraçado que nunca faltou. De um jeito ou de outro, esse maná vinha. Eu sobrevivi. Foi difícil. E aí meu neto nasceu, minha filha me chamou para vir aqui em São Paulo para ver o nascimento do meu neto. E feliz da vida naquele momento, eu tinha que voltar para casa. Minhas 2 filhas moravam comigo. E um dia antes de eu ir embora, o meu sonho, Deus sabia, que era sempre voltar a morar em Alphaville. Sempre foi, tá? Eu adoro esse lugar, honro esse lugar. E eu me lembro que o meu genro me chamou no quarto, junto com a minha filha, e disse: sogra, a gente não quer que você vá embora. Olha. Você quer ficar? Eu disse: eu quero, eu tô me preparando para vir, mas eu preciso de um emprego para voltar. Ele disse: eu te dou uma casa para tu morar. 1 ano, eu banco a sua vida e você vai conseguir se recolocar. Eu disse: jura? E eu disse: vocês pensem essa noite e me digam amanhã de manhã. Tá bom, no dia de manhã. Resumindo, eu voltei para lá para buscar minhas coisas e eu ganhei. Então, como que eu leio isso? Deus usa a vida do meu genro para me abençoar naquele momento, até que eu conseguisse me recolocar. Eu cheguei aqui, a mudança estava descarregando, eu descendo a escada. O Walter, o meu sócio, me manda uma mensagem. Você está em São Paulo? Você está em Alphaville? Eu disse: tô. Você pode vir aqui conversar comigo? Tem uma oportunidade no orgânico. E aí que você foi pro orgânico. Gente. Agora, já teve outros planos que eu fiz e que não aconteceram. E eu agradeci. Porque o segredo está aí. É agradecer a porta aberta e agradecer a porta fechada. Quando você agradece a porta fechada, eu acho que isso toma um tamanho no mundo espiritual, nesse olhar de Deus. Você vai amadurecendo espiritualmente. E a gente é um só. A gente é carne, alma e espírito. Mas quando a gente conhece, no meu caso, conheci Jesus, foi Ele que me levou de mão dada para Deus, você começa a viver... Você quer mais do Espírito. Você quer muito mais do Espírito que da carne. A carne passa a ser um meio, uma ferramenta para você viver nesse mundo.
totalmente, muda todo o contexto. Muda completamente. Muda tudo. Então, eu digo que é uma jornada maravilhosa, cheia de paz. E o quanto é importante, o quanto é mais fácil, é mais fluido quando a gente coloca ele em todos os pedaços na nossa vida, inclusive nos negócios. Principalmente. Nas decisões. Você estava contando dos seus rituais da manhã. Conta aquela hora que a gente parou, né? Que eu falei, mas quando é que a gente sabe que é Deus? Ou quando é na nossa cabeça? Aí você estava falando desse ritual, acho que é legal contar. É um pouco... Ele nos ensina sobre autoestima. Eu não tinha. A verdade é essa. Eu me submetia a relações abusivas. A maior parte da minha vida, eu confesso, como mulher, me submetia a relações com os meus maridos abusivas. Eu não tinha essa consciência. E ele vai te ensinando, porque você é amada primeiro. Então você aprende a se amar e amar o outro, né? E aí tem eu não gosto de chamar de ritual, mas eu tenho um momento que é muito importante e eu não abro mão. De manhã eu levo a minha filha na escola e eu detesto acordar cedo. Eu tenho pavor. Mas eu escolho isso para ter um tempo de bate-papo com ela no carro. E aproveitar o máximo que eu puder desse nosso tempo, que ela já está indo para o Canadá. E eu volto para casa, preparo a minha bandeja, o café que eu gosto, o pão que eu gosto, planejo isso, volto para minha cama, sento na cama, ponho a bandeja, começo a ouvir a palavra. A palavra me nutre dos valores que eu quero viver, de como vai ser o meu dia. Não é adivinhação. Às vezes eu ouço que eu não gosto de ouvir. Não quero ouvir aquilo que está sendo... Às vezes meu coração está cheio de ressentimento e a palavra vem perfeita para aquilo que eu preciso aprender naquela manhã. Termino o meu café, depois eu disse para a Alessandra, depois de ouvir a palavra, eu ouço um livro. Tem um aplicativo que eu gosto muito sobre negócios, sobre gestão, lifestyle, seja o que for. Tomo meu banho, faço a minha oração no banho, é aquele meu momento ali. Eu tenho, é como se houvesse uma fluidez em mim, eu me permito essa relação e vou viver meu dia. Então, eu não abro mão disso. E uma coisa que eu aprendi, assim, eu quero ir mais fundo nessa relação. Isso me dá maturidade, me dá traquejo, me dá competência, porque eu oro por isso na minha vida profissional. Hoje, onde eu tô, eu jamais estaria, eu preciso dizer isso, se não fosse pela mão de Deus. Foi Ele que me trouxe até aqui, foi Ele. Eu não tenho dúvida. Porque eu, por mim, pela minha força, pelo meu esforço, pelo meu trabalho, eu sei onde eu cheguei. E tem limitações com ele, mas sabe qual é a perspectiva que muda, Lê? Quando você não quer para você. Quando você quer para todos, quando você quer compartilhar aquilo que ele te dá. Então, ele me amou antes e eu tô pronta para te servir. E aí eu comecei a me apaixonar por servir pessoas. Quanto mais dura a pessoa, mais eu quero. Vai queimando o coração. Então, acho que isso é uma corrente, né? Quando ele nos pega de jeito, que nos dá aquilo que a gente não tinha, supre uma carência, uma confusão. Não é fácil viver nesse mundo, nesse mundo tão rápido, onde as coisas se transformam com tanta rapidez. Eu me sinto segura, me sinto em paz, me sinto construindo. Hoje eu consigo pensar num legado que eu quero deixar, não para minhas filhas, eu quero deixar para as pessoas. Amem aquele que te faz mal. Ai, mas como? Parece uma conversa nada a ver. Né? Qual é a minha ferramenta? Como é que eu faço isso? Eu digo isso para as minhas irmãs. Aquela pessoa que te causa desconforto, problemas, que você é atacado, seja lá o que for, ora pela vida dela. Ora, ajoelha, ora prosperidade na vida dessa pessoa. Você não acredita o que acontece. Tem um poder, uma força. Eu que estou num lugar um pouco mais, não é público, mas que sou uma pessoa mais visada hoje dentro do meu ambiente de trabalho, tem todo tipo de... tem todo tipo de gente. Né? E que gosta de você e que não gosta. Mas quando há qualquer animosidade, qualquer dificuldade, eu começo a orar pela vida da pessoa. Deus, derrama prosperidade na vida dessa pessoa. Então, orar pela dificuldade que a gente tem, seja ela qual for, colocar nesse colo e descansar. Olha, eu garanto
eu garanto como testemunha de vida que você vence o que tiver preparado para você vencer. E não é um tempo só de alegrias. Tem altos e baixos que faz parte do nosso crescimento. Mas aonde você coloca vulnerabilidade, humildade e um desejo de servir, ninguém resiste. O mundo não resiste. Até porque o mundo, ele vai contra isso. O mundo quer que você olhe para o seu umbigo, para a sua dor, para o seu dinheiro, para a sua prosperidade, para o seu crescimento, para o seu. E o caminho do Pai é o contrário. Ele quer que você amplie, que você prospere, que você flua. Mas não só para você, através de você, que a gente seja um canal para o mundo. É isso que eu creio hoje. E é muito louco, porque esse insight que você está falando, né, que eu tive de um jeito um pouco diferente há muitos anos atrás, me perdi disso e agora retomei, que é essa coisa... porque eu sendo, né, meio artística e tal, não sei o que, eu sempre, né, o que o artista quer? Ele quer brilhar, né, ele quer aparecer, aquela coisa. E eu me lembro, que eu acho que isso eu ouvi dele mesmo, que eu não tenho certeza, que veio assim na minha cabeça: o seu brilho vai ser de você fazer brilhar as outras pessoas, o seu brilho vai vir de você servir as outras pessoas. Então, essa mensagem, quando a gente está aberto, ela chega pra gente de diferente, pra todo mundo, pra né? Todo mundo. Porque eu já escutei também outras pessoas dizendo isso, e às vezes você fala, que conversa fiada. Conversa fiada, mas é verdade. É verdade, é verdade. Eu sou testemunha, minha família me conheceu desde que eu nasci. Eu estive lá visitando e a minha mãe disse assim: é inacreditável como você mudou. A perspectiva de vida muda. E assim, quem vive isso, quer que todo mundo viva essa alegria de viver. Isso é o que queima nosso coração. Mas eu também entendo que cada um de nós tem uma trajetória e um tempo para que as coisas aconteçam. Mas se eu pudesse deixar um recado, se passar por um momento difícil, pede ajuda. Pede ajuda. Não importa, pede ajuda. Ele vai trazer, eu tenho certeza, eu creio nisso. Maravilhoso, Alice. Nossa, gente, mas assim, esse é o limão, esse é o verdadeiro espremendo o limão e transformando numa limonada, né? Eu não imaginava que a nossa conversa fosse para esse caminho, talvez seja um sinal, não sei, vamos observar. Mas que as coisas estão intrínsecas uma na outra. Como tu disse, não tem como separar minha vida profissional da minha vida familiar, da minha vida espiritual. Nós somos um só. E as pessoas são as pessoas. Tudo, no fim do dia, termina em pessoas. E a gente está aqui para isso, para olhar para outras pessoas. Eu penso isso. Legal. Gente, vamos... de uma forma muito surpreendente, encerrando aqui. Queria te agradecer demais pela participação aqui. Eu sou muito grata. Na verdade, assim, cada pessoa que está sentando aqui, eu estou aprendendo tanto, e eu espero que você que está assistindo, né, que ficou aqui até o final do podcast e tal, que tenha, enfim, captado lições valiosas para você também. Então, o que eu posso dizer mais? Eu posso dizer: curta, compartilhe, comente, aquilo tudo que tem que fazer para que o YouTube entregue, né, o vídeo para mais pessoas, para que a gente consiga levar essas limonadas cada vez mais longe. E até o próximo episódio. Obrigada, Alice. Muito obrigada. Grande beijo. Obrigada. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.